Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante pra divulgação. E o caso de hoje, ele é um caso mais pesado. Então se você terminar de assistir o vídeo e você quiser pesquisar um pouco mais sobre ele e você é um pouco mais sensível, eu não recomendo. Eu tentei ao máximo fazer o roteiro de um jeito que eu não fale tantos detalhes, porque realmente os detalhes desse caso são muito pesados. Mas eu vou deixar as fontes aqui embaixo, como eu sempre deixo nos vídeos, pra quem tiver interesse. Mas esse vídeo tá bem completo, então a não ser que você queira saber os detalhes dos crimes, que são realmente muito grotescos, não acho que seja uma boa vocês pesquisarem mais a fundo. Agora que vocês já estão avisados, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Robert Andrew Bordella Jr. nasceu em Cuyahoga Falls, em Ohio, em 1949. E ele foi criado como católico, embora ele tenha parado de frequentar os cultos quando ele era adolescente. Seu pai, Robert Bordella, trabalhava como montador de tintura para a Ford Motor Company e sua mãe, Alice Bordella, era empregada doméstica. Quando o Robert tinha apenas 7 anos de idade, ele acabou tendo um irmão mais novo chamado Daniel. E Daniel acabou se tornando o favorito de seu pai. E meio que a partir disso, seu pai começou a o espancar com uma pulseira de couro. Bob se saía muito bem na escola, apesar dos professores o acharem difícil de ensinar. E desde criança ele tinha miopia, o que fazia com que ele precisasse usar óculos muito grossos. E isso, consequentemente, fez com que ele sofresse bullying na escola. E além do bullying, ele era uma criança solitária, tinha pressão alta e muita dificuldade na fala. E infelizmente sua vida em casa também não era nem um pouco fácil. Seu pai era extremamente rígido e costumava bater e abusar verbalmente dele por conta da falta de atletismo de Bob, sendo que Daniel era muito atlético e o seu pai achava isso extremamente importante. Quando Bob tinha apenas 16 anos de idade, seu pai acabou falecendo devido a um ataque cardíaco e ele só tinha 39 anos. E pouco tempo depois, sua mãe acabou casando com outro homem, o que fez com que Bob passasse a sentir muito ressentimento e raiva dela. Apesar da relação complicada que Bob tinha com seu pai, ele o respeitava muito. Então ver sua mãe casando com outro homem pouco depois de sua morte fez com que ele achasse aquilo falta de respeito ao seu pai. Ainda quando adolescente, Bordella começou a perceber que ele era gay, o que acabou lhe dando muita autoconfiança, mas ele escondia aquilo completamente de todo mundo. E essa autoconfiança que ele passou a ter acabou se manifestando de uma forma rude e condescendente em relação às pessoas, e especialmente em relação às mulheres. E essa atitude dele ele ia manter pelo resto da vida. Em 1967, aos 18 anos de idade, Bordella se formou no ensino médio e decidiu se tornar professor e se matriculou no Kansas City Art Institute. Ele rapidamente decidiu mudar de carreira e estudou para ser um chefe. Foi durante esse período que suas fantasias sobre tortura e assassinato começaram a surgir, passando então a se envolver com tortura de animais pelo menos 3 vezes. Durante 2 deles, ele torturou um pato e uma galinha, e no terceiro experimentou sedativos e tranquilizantes em um cachorro. Quando ele fez 19 anos de idade, ele começou a vender drogas e a beber muito álcool. E ele foi até preso uma vez por porte de LSD e maconha, mas ele só ficou preso durante 5 dias pela falta de evidência. Ele chegou a ser convidado a deixar a faculdade depois de ele matar um cachorro em prol da arte. E ele se sentiu ofendido com a expulsão. Ele achava que o conselho do centro de estudos não entendia sua marca de arte e oprimia os seus desejos. Então, em 1969, Bob decidiu mudar a sua vida. Após uma breve consideração, ele decidiu se mudar para o distrito de Hyde Park, em Kansas City. E lá, na verdade, ele era um ótimo vizinho, as pessoas o consideravam extremamente prestativo. E ele também participava de patrulhas de prevenção de crime e da vigilância da vizinhança, o que fez com que ele conseguisse rapidamente o amor e o respeito de todos os seus vizinhos. Ele também era conhecido por participar de eventos de captação de recursos para uma estação de televisão local. No início dos anos 70, após passar um tempo tendo um relacionamento com um veterano de guerra do Vietnã, Bob começou a passar um tempo com jovens que haviam se prostituído ou que estavam envolvidos com drogas, e até mesmo jovens que apenas haviam fugido de casa. E ele se esforçava muito para ajudar a guiar esses jovens e assim tirá-los da vida que eles estavam e arranjar uma vida nova e sair desse estilo de vida prejudicial. Aos 32 anos de idade, ele decidiu abandonar seu emprego como chefe e decidiu abrir um antiquário chamado Bob's
Bizarre Bazaar. Enquanto gerenciava a loja, Bob acabou fazendo amizade com um homem chamado Paul Howell e seu filho Jerry. Eles costumavam ser vistos bebendo juntos e Bob dava alguns conselhos para Jerry que eram problemáticos. No dia 5 de julho de 1984, Bordella se ofereceu para dar uma carona a Jerry para uma competição de dança que teria na cidade vizinha. E no caminho ele drogou o jovem com Valium e acepromazina. E então amarrou Jerry em sua cama por 28 horas, durante as quais repetidamente o drogou, torturou, estuprou e o violentou com objetos estranhos. E infelizmente Jerry acabou falecendo por asfixia. Após a morte do menino, Bob decidiu drenar seu sangue e o desmembrar para que ninguém encontrasse seus restos mortais. E ele colocou seu corpo em sacos de lixo e deixou para o caminhão pegar. E durante todo o processo ele escreveu em um diário exatamente como ele havia matado Jerry, o que acabou se tornando um hábito em todas as suas vítimas. Sua próxima vítima foi um homem que ele havia cuidado e explorado durante anos, chamado Robert Sheldon. O homem de 23 anos chegou na porta de Bordella no dia 10 de abril de 1985, implorando para que Bob o deixasse ficar ali por uns dias. Como Bob não se sentia atraído por Sheldon, ele não violentou sexualmente, mas ele torturou durante dias. No início ele não pretendia manter Sheldon em cativeiro, na verdade ele queria levar ele no médico para que tratasse seus ferimentos, mas no meio do caminho ele mudou de ideia e levou Sheldon de volta pro seu porão. E foi também com Sheldon que Bob resolveu começar seus experimentos no uso de produtos químicos como uma forma de enfraquecer suas vítimas. E então, no dia 15 de abril do mesmo ano, um trabalhador foi na casa de Bob para consertar algumas coisas. E foi então nesse dia que ele decidiu que ele tinha que matar Sheldon para que ele não fosse descoberto. Em junho do mesmo ano, Bordella encontrou Mark Wallace escondido em seu galpão como uma forma de se proteger da tempestade que estava vindo. E Mark havia trabalhado para Bordella algum tempo atrás para ajudar no quintal. Então Bob o convidou para entrar em casa e ficar junto com ele lá dentro seguro. E foi aí que Bob começou a drogá-lo. E logo em seguida levou ele para o porão. Horas depois de ser cruelmente torturado, Mark infelizmente acabou falecendo também, do mesmo jeito que todas as outras vítimas, por asfixia. Em setembro, também do mesmo ano, Bordella encontrou James Ferris em um bar gay e o levou para casa dele. E assim como todas as outras vítimas, ele o torturou e o prendeu no porão. E após semanas de tortura, ele acabou morto. Em junho de 1986, Bob atraiu Todd Stoops, que ele conhecia há muito tempo, até sua casa. E então o prendeu em cativeiro e o torturou durante dias até que ele também faleceu. No ano seguinte, ele acabou libertando da prisão um amigo dele chamado Larry Pearson e começou a mantê-lo como prisioneiro em seu porão, matando-o depois de 6 semanas. No dia 29 de março de 1988, ele sequestrou sua última vítima conhecida, chamado Chris Bryson. Mas com o tempo, Chris começou a saber como ganhar a confiança de Bordella e acabou convencendo-o a amarrar suas mãos na frente do seu corpo e veja atrás, como ele sempre fazia. E então, quando Bordella acabou deixando uma caixa de fósforos na sala, Chris pegou essa caixa e conseguiu se libertar. E então, assim, ele conseguiu escapar pulando por uma janela do segundo andar no dia 2 de abril de 1988. Quando ele conseguiu sair da casa, ele correu desesperadamente até a casa de um vizinho e ele estava completamente pelado. A única coisa que ele tinha era uma coleira de cachorro no seu pescoço. E quando ele conseguiu chegar na casa do vizinho, eles ligaram rapidamente para a polícia. A polícia então colocou Bordella em custódia e revistou sua casa, onde eles encontraram 357 fotografias polaroides de suas vítimas torturadas em vários locais da casa. Também foram encontrados aparelhos de tortura, literatura oculta, ossos humanos e uma cabeça humana no quintal de Bordella. Por causa de seus contatos nos diversos lugares que Bordella já havia trabalhado e também pelo fato dele ser uma pessoa muito ativa na comunidade, ele tinha muitos amigos. E então, para eles acreditarem que Bob era aquele monstro que a polícia estava falando, foi muito difícil. Alguns amigos de Bob chegaram a acusar a polícia de incriminá-lo. Na verdade, ninguém em Kansas City queria acreditar que existisse algum ser humano que fosse capaz de fazer as coisas que ele fez, fosse ele ou não. Essa reação das pessoas tornou a investigação ainda mais difícil. A polícia não tinha cadáver e, portanto, não podia provar que um assassinato aconteceu. Amigos e familiares alegaram que Bob era excêntrico, mas muito simpático e responsável, e que sua pior falha do ponto de vista de seus amigos era que ele era condescendente ao lidar com mulheres ou pessoas que ele considerava menos inteligentes que ele.
No dia 4 de abril, as autoridades tinham uma quantidade impressionante de evidências que ligavam a Burdella, e após um exame extremamente minucioso das fotografias, eles descobriram que 6 dos 23 homens identificados eram vítimas de homicídio. E as outras pessoas que estavam na fotografia, elas foram voluntárias e participaram das atividades sadomasoquistas com as vítimas. No dia 19 de dezembro de 1988, Burdella se declarou culpado de uma acusação de assassinato em primeiro grau e de 4 acusações adicionais de assassinato em segundo grau pela morte de suas outras vítimas. Houve várias tentativas de várias organizações de mídia de tentar conectar os crimes de Burdella à ideia de um grupo satânico subterrâneo nacional, mas os investigadores responderam que mais de 550 pessoas foram entrevistadas e em nenhum momento havia qualquer indicação de que os crimes estavam relacionados a um ritual satânico. Robert Burdella fez um acordo para tentar evitar a pena de morte em troca de uma confissão completa. Ele afirmou que ele não entendia o porquê ele era um serial killer ou o que em sua vida havia contribuído para esse comportamento. E ele se ofendeu e alegou que as pessoas eram incompetentes por achar que ele mesmo entendia. Ele passou apenas alguns anos na prisão antes de morrer de um ataque cardíaco no dia 8 de outubro de 1992, com 43 anos de idade, na penitenciária estadual de Jefferson City. Algum tempo antes de sua morte, ele havia afirmado em uma carta que alguns funcionários da prisão estavam retendo seus medicamentos para o coração, e outros relatos sugeriram que Burdella foi envenenado enquanto estava atrás das grades, mas nenhuma investigação oficial de sua morte foi realizada. As vítimas confirmadas de Burdella eram homens brancos na faixa etária de 18 a 22 anos de idade, e todos trabalhavam na noite ou eram conhecidos dele. Depois de os levá-lo para sua casa, ele os embebedava e os drogava com sedativos e tranquilizantes e os mantinham amordaçados e presos na cama com um fio de piano, até que eles o torturavam até a morte. Ele documentava todo o processo de tortura com uma câmera e um registro detalhado em um diário, antes de eventualmente matá-los, geralmente por asfixia. No caso de Todd Stoops, ele acabou falecendo por perda de sangue. Bob também alegou que ele administrava alguns antibióticos para manter as vítimas vivas por mais tempo. E após o falecimento das vítimas, ele drenava os corpos e os desmembravam. E logo depois ele colocava em sacos de lixo para o caminhão pegar. E na maioria das vezes ele mantinha alguma coisa como troféu, podia ser uma carteira ou até mesmo uma cabeça. O próprio Burdella afirmou que suas fantasias eram, em grande parte, inspiradas por uma obra de ficção. Em meados dos anos 1960, Burdella viu o filme The Collector, baseado no romance policial do autor britânico John Fowles. O filme conta a história de um jovem tímido chamado Frederick Clegg, que decide raptar e torturar uma garota chamada Miranda Gray. Esse enredo também serviu de inspiração para outros serial killers, como Leonard Lake e o Beauty Queen Killer. Por alguma razão, Robert Burdella nunca alcançou a notoriedade nacional de assassinos como Ted Bundy, John Wayne Gacy e Jeffrey Dahmer. E hoje em dia ele é amplamente esquecido fora do Kansas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E se vocês tiverem alguma ideia de casos criminais que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, é só comentar aqui embaixo que eu vou anotar na minha lista. E é isso, até semana que vem.